Olá pessoal, vamos lá para mais um vídeo pessoal, TV Samsung 32 polegadas. Deixa eu passar para vocês aqui o modelo. Já eu falo para vocês o defeito, ó. O N32J 4290AG. Lembrando pessoal que essa dica aqui, ela pode valer também para outros modelos que usem esse mesmo display, beleza? Então se você presta atenção aqui no display, aqui nessa régua aqui, ó. Se a sua for igual, né, for idêntica mesmo, provavelmente possa servir. Porque eu peguei um outro modelo aqui que era um outro modelo diferente, porém o display aqui, essa placa, era a mesma, certo? Então vamos lá. Esse vídeo, né, já quero deixar claro aqui para vocês que a dica aqui eu já peguei de um vídeo gringo, pessoal, um vídeo de fora, certo? Eu vi essa dica lá e repliquei nessa daqui, pessoal, e deu certo, certo? Mais um detalhe para depois você não dizer, na minha não deu certo. Esses detalhes que a gente faz, esses procedimentos aqui, não serve realmente para todas. Tem algumas que vai dar certo, tem outras que não vai dar certo. É o caso de uma outra que eu peguei. Eu tava com duas dessa daqui. Na outra que eu fiz, na primeira que eu fiz, não deu certo. Aí já nessa daqui já deu certo, entendeu? Por isso que em algumas vai dar certo, em outras não vai dar certo. Porque de repente você já pode mudar o procedimento, né? O lugar do procedimento, alguma coisa do tipo. E vou estar também explicando para vocês aqui mais um detalhe. Teve um outro vídeo aí que eu fiz falando que tem que cortar a trilha e tal. Aí o pessoal quer cortar, o que é, né? Algumas pessoas comentando que não sabia o que era cortar, que procedimento era esse. E mesmo eu fazendo no vídeo, mostrando, o pessoal disse que não sabia e tal e tal. Então aqui eu vou estar com outra placa aqui, né? Uma outra placa qualquer aqui, só para mim ensinar a falar para vocês aí como é escortar, o que é escortar a trilha que a gente chama, beleza? Beleza. Pronto, esse procedimento aqui, pessoal, é como eu falei para vocês, pode funcionar, pode não funcionar. Deixa eu acender aqui o flash. Sim, primeiro o defeito, né? O defeito, nesse caso aqui, estava sem lista. E tem mais dica também, viu, pessoal? Fiquem até o final. Ó, tava sem... acendi a tela normal. Possivelmente ia ter voz também, só não tava tendo voz aqui porque não tava nada conectado aqui, não tinha nada... E nem tava na função mesmo. Então, o que que acontece? Se tivesse lista, né? Vamos supor que tivesse passando alguma lista. Tem alguns outros vídeos que ensinam os procedimentos também que dá certo, né? Mas quando tem lista, que diga é porque vai ter as tensões de VGL e VGH, né? Vai ter as tensões aqui, vai ter, quando tem lista. Quando não tem lista, essas tensões não vão existir, né? No caso, mesmo tendo, né? Mesmo tendo os 12 volts vindo normal para cá, sem ser problema aqui na linha dos 12 volts, né? Então essa daqui, o problema dela não era de lista, viu? Se a sua tiver problema de lista, aí já vai ser outro procedimento, talvez, né? Eu não sei passar nenhuma dica para vocês, né, por enquanto. Talvez já tenha alguns vídeos aí ensinando de outros modelos, né, que tava com lista e tudo e acabou dando certo. Já nesse caso aqui, era sem lista. Só acendia o LED, ficava com a tela ali. Você via que o LED estava aceso, mas não tinha imagem, não tinha nada, né? Esse era o problema dela, né? Vamos dizer que tava só com a voz e sem imagem. Porém, o LED aceso, lembrando, o LED aceso, né? Porque quando o LED tá apagado, aí já, às vezes é até problema de LED mesmo. Mas no caso aqui, não. Tava acendendo o LED. Posso dizer que tinha voz e não tinha imagem. Aí vindo testar aqui, você vai vir ver, tem os 2 volts? Tem, beleza. Uma outra tensão aqui, pessoal, que alimenta esse CI aqui, é os 3,3 volts, bem aqui nesse ponto aqui, ó. Bem nesse ponto aí, ó. DVDD, né? Bem aqui. Acho que é DVDD, né? Pronto, bem aí 3,3, beleza. Certo? Aí a tensão que tava faltando aqui, esses outros pontos que eu não medi não, mas onde tava faltando que teria que ter, ó. V off, não tinha nada, nada, nada. Aqui parece que é para ser uma tensão negativa, que é para ter aqui, né? Depois a gente pode estar até medindo aqui para vocês verem qual é a tensão que é para ter. E aqui não tava tendo nada. E tava chegando essa alimentação de 3,3 volts, né? Aqui no CI. Então se o CI tava sendo alimentado,
estando tudo ok, é para ele liberar as outras tensões, né? Que é esse VOFF, VG e essa VGH aqui também, ó. Esse VGH aqui é 30 e tantos volts, nesse caso aqui, né? Acho que é 30 e poucos volts. Também não tinha. Então, tipo assim, não tinha esse VOFF. Esse VOFF aqui, acho que é uma tensão negativa. Depois eu vou medir aí direitinho, porque tem um VGL aqui também. VGL aqui também não tinha, pessoal. VGL não tinha, né? Então depois a gente vai medir aqui pra ver como é que tá. Eu queria ter feito o vídeo aqui até antes mesmo, mas como eu não tava tendo certeza que o procedimento ia dar certo, eu não passei, não fiz no início aqui de como tava o problema, né? E as tensões também. Mas como eu tô dizendo, tava zerado, não tinha tensão. A dica que vai vir agora, quando você for fazer esse teste aqui, para você, né, ter certeza que o CI tá bom, que o problema não é nele, né? Você pode pegar o multímetro, coloca na tensão, na escala de medir tensão, certo? E você vai observar o seguinte, desliga ela da tomada, né? Desliga a TV da tomada. Fica, né, encosta nas ponteiras aqui como se fosse medir a tensão e você observa se ela surge e cai. Entendeu? Então, tipo assim, se ela gerou a tensão e já cortou imediatamente, né? Essas tensões aqui, tanto essa daqui, VGH, como essa VOFF aqui e tal. Tipo assim, dependendo se você for medir com digital ou com analógico, né? Se for com digital, você vai ver lá o número, né? Vai subir, depois vai cair. Se for com ponteiro vai, depois volta. Aí isso significa que se isso acontecer, que realmente o CI, ele está gerando a tensão, ele provavelmente não esteja com defeito. Isso acontece por quê? Porque vai ter um curto em algum lugar aqui, né? Da placa ou do display, e com esse curto ele vai entrar em proteção e não vai deixar que essas tensões fiquem firme, entendeu? Aí por isso que vai e volta. E fica sem lixo, sem nada, porque não tem nenhuma das tensões. Quando tem a tensão, aí pode ser... aliás, quando tem aquelas listas, aí sim tem... Se você for medir essas tensões aqui, vai ter todas. Mas nesse caso aqui, a dica é para quando não tem tensão, beleza? Aí o procedimento que eu vi nesse vídeo gringo foi o que, pessoal? Ó, cortar essas trilhas bem aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, ó. Desse lado aqui direito, ó. Né? Desse lado aqui, ó. Cortar 5 trilhas aqui, ó. Fazer que nem o outro, com fonte, né? Esse capacitor aí, ó. Deixa eu explicar aqui com mais detalhe aqui, galera, ó. Eu sei que o pessoal, ó, o vídeo aí começa a partir do minuto 7, minuto 8. Mas eu tô passando a dica aqui bem detalhada, né? Quem pular, perde. Ó. 5 trilhas aqui, ó. A primeira trilha fica bem embaixo aqui desse 5 aqui, que tá de cabeça para baixo, ó. Tá vendo? Deixa eu pegar aqui a outra ponteira, que essa aqui tá muito grossa. Opa. Vamos lá, bem aqui, ó. Essa trilha aqui não corta, tá vendo? Essa aqui não. É a que começa aqui embaixo bem aqui no 5, ó. Se você contar do 5 para cá, do 5 para cá vai dar 5 trilhas. E eu acho que fica umas 3 liberadas aqui desse lado. Ó. Fica 1, 2, 3. Tem um outro cotoquinho aqui, mas ele não vai até o final não. Então é 5 que tem aqui, 5, ó. Fica mesmo bem debaixo aqui desse capacitor. Tá vendo? Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui desse ponto aqui fica liberada. Essa aqui fica inteira, normal, ó. Tá vendo? Aí corta só a partir daqui, ó. Tem uma por aqui, ó. Se você contar é 5 trilhas. 1, 2, 3, 4, 5, né? Até aqui, ó. Por isso que era bom ter mostrado quando não tava cortado, porque ficava melhor de ver, né? Sei que tem uns pontinhos tudinho, mas a referência que você vai pegar é essa que fica bem debaixo do 5 aqui, ó. Do 5 pra cá. Aí o detalhe, galera. Eu fui cortando de uma por uma. Nesse caso aqui. Comecei daqui, né? Debaixo do 5. Cortei uma, cortei duas, três e nada. Fui cortando de uma por uma e testando. Né? Testando, olhando pra tela também. Aí cortei a primeira nada, segunda, a terceira nada eu desanimei. Eu pensei, vixe, não vai dar certo não. Aí, quando eu cortei as duas últimas, aí surgiu a extensão e a imagem. Aí fiquei alegre mais quando isso aconteceu, né, galera?
Lembrando que isso é um procedimento que funciona, pode funcionar, mas também a durabilidade só Deus sabe, né? Pode ser pouco dia, pode ser muito dia. Ó. Aí no seu caso, aí eu ia fazer assim, porque se eu tivesse cortado uma ou duas e já tivesse aparecido imagem, talvez eu deixasse só nessa mesmo, entendeu? Dependendo de como ficasse a imagem. Se ficasse perfeita, eu já nem cortava as outras, entendeu? Só que eu cortei já três aqui, aí também cortei logo as duas últimas. Aí foi que apareceu a imagem. Mas se eu tivesse talvez começado daqui pra cá, eu não sei. Se poderia de repente, quando eu cortei a primeira ou a segunda, já tivesse aparecido a imagem, né? Aí eu não sei se poderia deixar essas duas. Mas a dica do cara lá é corta lá logo as cinco. Aí pronto, eu cortei logo as cinco. Até porque eu acho que três primeiro eu já tinha cortado mesmo. E aí, ó. A dica. Cadê? Deixa eu baixar aqui. Aí ao fazer esse procedimento, a bicha apareceu a imagem. Igual eu vou tá ligando aqui pra vocês verem. Fazer, o cara tá mentindo e tal. Não, tô não. Tá cortada a trilha aí, conforme vocês viram. E vou mostrar pra vocês que cortar de trilha é esse. Pra alguém aqui ficar querendo saber como é que se corta essa trilha, não sei o que, né? Ó. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Ó, os alto-falantes caindo ali. Bicho, tem desligado aqui porque tava sem sinal. Deixa eu ligar. Tá ruim esse botão de ligar. Botão de ligar não tá bom não. Calma aí. Tem que ligar o controle. Eu deixo ela ligada aqui sem sinal. O bicho desligou, tá ruim de ligar. Calma aí, pessoal. Só dar uma ligada nela aqui. Pronto, pessoal. Consegui ligar ela aqui. É porque eu deixei ela em teste aqui sem sinal. Aí você sabe que com o tempo se desliga, né? Aí. Deixa eu levantar aqui, ó, pra vocês verem. Eu queria ter apagado o flash. Calma aí. Fica melhor de ver, né? Pronto, ó. Aparecendo aí a imagem normal, ó. Não tem... Aparentemente não tem lixo, eu não coloquei ainda a imagem ainda mesmo aqui externa de alguma outra coisa. É porque eu também tô sem o controle dela aqui agora. Deixa eu mexer aqui na tela. Pior que essa tecla de ligar também tá ruim. Não tá legal. Ó, a gente aperta ali, apareceu tudo direitinho. Aparentemente não tem lista. Tá bem direitinho, apareceu a imagem e tal, né? Pra quem não tava aparecendo nada, aí meio que fica uma lista ou duas aí, já é uma grande vantagem, né? Então a dica é essa, pessoal. Pegou, ó, se for esse modelo, for desse jeitinho aqui, porque é como eu disse. Pode dar certo, pode não dar. E se for outro modelo, vai ser em outro lugar. E mesmo sendo esse daqui, se coincidir de ser justamente aqui, beleza, resolver. Agora se for em outro ponto, né, em outro lugar, porque tem esse lado, aí tem esse lado. Aí já esse lado, eu não sei qual é o equivalente a esse aqui, né? Porque ele não explicou também se essas linhas aí é aquele CKV que chama, né? Não sei se é ou não. Se for, aí provavelmente às vezes tem dos dois lados, né? Tem aqui ó, do lado desse cofre e do lado desse. E como eu prometi pra vocês, deixa eu medir aqui também a tensão. Pra vocês saberem qual é a tensão que é pra ter aqui. Deixa eu botar aqui no... É o multímetrozinho ruim de ficar, viu, mano? Vai dar bom. Ó. V-off, cadê o off aqui? Ó, V-off, 8 volts negativo. 8 volts negativo, V-off. Que é esse ponto aqui onde eu falei, né? Esse bem aqui que é o VG... Ó, 32 e pouco para 33 volts. Esse VG... Que é o VGH, né? VGH. O VGL já é bem aqui, ó. Apaguei aqui o flash, ficou ruim de novo, né? O VGL é bem aqui nesse ponto aqui, ó. Bem aqui. Também os mesmos menos 8 volts também que deu no V-off ali, ó. 7.9. Mas essa trilha, pela medição que eu fiz, eu acho que ela não é interligada. Não é a mesma trilha V-off. Apesar de estar sendo a mesma tensão também, né? Mas é outra trilha. Tá sendo a mesma tensão, mas é outra trilha, certo?
E lá o cara explicou que só esse VOFF e VGH que era gerado por esse CI, né? Mas não sei. Não sei se esse aqui também pode ser também, né? Não sei. Mas, porque ele falou, ó, tem um lugar que vem VOFF, tem outro que vem VGL. Mas aqui também tem VGL e VOFF, né? Tem os dois nomes. Mas enfim, é tensão negativa que tem que ter. Numa outra que eu fiz, essa tensão ela aparecia negativa e depois ficava positiva. Aí por isso, não sei se foi por isso também que não deu, né? Imagem. Aí eu já, depois disso que eu percebi isso aí, eu já tinha cortado várias outras trilhas, feito outras coisas, aí não deu bem mais pra recuperar mesmo, né? Pois é, galera. Então, enquanto a TV funciona ali, eu vou explicar pra vocês aqui sobre o que é esse cortar a trilha. Cortar a trilha, pessoal, é bem simples aqui, ó. Bem aqui no finalzinho, deixando aqui o bônus pra vocês. Ó, você vai ter aqui o... Não tem mistério não, pessoal. Ah, vou me cortar, é com esse estilete. Vai pegar um estilete, é cortar mesmo, literalmente, ó. De acordo com onde a pessoa disser, ó, é na trilha fulano de tal. É onde, ponto tal, ó. Você vê aqui, ó. Aqui, ó, uma trilha é isso aqui, ó. Essa aqui que tá mais visível aqui, ó. Cadê? Ó, aqui é uma, ó. Só que essa é a maior, bem mais visível aqui, entendeu? Mas tem vários outros pontos também, ó, como por exemplo, ó, desse capacitor pra cá, pra baixo, aqui é uma trilhazinha também, ó. Desses pontos aqui, ó, pra cá é outra trilha também, ó. Né, ó, tipo como se fosse aqui pra cá, tá vendo, ó. Cada uma linhazinha dessa daqui é onde a gente pede pra cortar, tipo de um ponto desse pra cá, ó, tá vendo como tem uma linhazinha, ó. Ó, várias trilhazinhas daqui pra cá, ó. Aí, dependendo de onde a pessoa dizer, ó, corta a trilha fulano de tal. Aí como é que vai ser esse corte? É cortar mesmo. Você vai pegar o estiletezinho aqui, né? Bem amoladinho. Aí vamos supor o cara dizer assim, ó, corta um ponto tal. Aí você vai vir com o estilete, né? Com cuidado. E corta só aquela trilhazinha, ó. Corta é isso, ó. Você fez isso daqui, ó, já apartou, porque a trilhazinha é bem fininha, ó. Entendeu? Então você fez isso aqui, já apartou, é porque o celular fica tremendo aqui, ó. Você fez já partou. Cortar a trilha é isso. Aí você pedir pra cortar uma, duas, três, quatro. Entendeu, galera? É simples assim. Aí quando dá certo, beleza. Quando não dá, infelizmente, fazer o que, né? Isso aí, valeu. E até um próximo vídeo aí, se Deus quiser. Espero que tenham gostado. Se tiver gostado, deixa o like aí, comentário, compartilha. Show? Valeu.